som. Boa noite, igreja. E a paz do Senhor mais uma vez, amém? Sei que essa semana foi uma semana bem intensa, graças a Deus. Fico feliz em ver a igreja ativa. Segunda-feira nós tivemos culto de mulheres aqui na igreja, foi uma bênção. Terça-feira, culto de doutrina, que o irmão Márcio apresentou ali um pouco o desafio falando sobre missões, a importância da igreja fazer missões. Quinta-feira teve um grupo que se reuniu para estar orando aqui ao nosso Deus, e sábado teve um grupo de jovens. Eu não pude estar aqui, mas acompanhei, viram as fotos, graças a Deus tudo correu na graça e na vontade do Senhor. Muito bom ver a igreja ativa, a igreja se movendo. Eu já falei aqui outras vezes que eu venho de uma igreja que a gente tinha culto todos os dias. Na segunda-feira a gente tinha um grupo de oração que se reunia em uma congregação que ficava no final da rua que a igreja é. Na terça-feira tinha sociedade masculina. Na quarta-feira, culto de oração. Quinta-feira sempre tinha ensaio no coral. Eu sempre estava lá com a Diene, quando eu não estava nesse trabalho que me pega agora no fim de semana. E na sexta-feira tinha congregação que se reunia com esse grupo de oração. E no sábado sempre tinha um evento de jovens. Quem conhece o movimento regular sabe que somos um movimento bem intenso, para a glória de Deus. Irmãos, e isso é gratificante. O crente tem que estar na casa do Senhor. Esse é o papel do crente em Cristo Jesus. Amém? Então, lembrando dos avisos dessa semana, terça-feira vamos ter culto de doutrina aqui na igreja, para a glória do Senhor, às 19h30. E na quinta-feira o grupo de oração vai estar reunido aqui na nossa igreja. E domingo, culto de adoração ao nosso Deus. Amém? Ditos avisos, irmãos, eu tenho desenvolvido algumas pregações na primeira carta de Pedro. Vou fazer uma série de pregações com o tema A Esperança na Glória de Deus. Domingo passado eu trabalhei que os cristãos necessitam e nasceram para a glória. Hoje eu quero estar desenvolvendo com esse tema a esperança na glória de Deus, que os cristãos são guardados para a glória. Estamos desenvolvendo em 1 Pedro, capítulo 1, vamos ler hoje do verso 4 ao 7. Amém, igreja? Vamos estar lendo 1 Pedro, do verso 4 ao 7. Diz assim a palavra do nosso Deus: para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, e que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exaltem, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejam conquistados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Oremos. Ó Deus amado, Pai, diante de Ti, ó Deus, está aqui, ó Pai, o Teu servo,
tua igreja. Me usa, ó Deus, na tua graça, na tua vontade. Que não venha, ó Pai, mas sim o Espírito Santo venha nos abrir um leque de entendimento, ó Pai. Abençoa a tua igreja, ó Deus, derrama o conhecimento, compreensão, o que tu requer de cada um de nós. Diante de nós, ó Deus, está aqui aberta a tua palavra, pois nos revela ela, ó Deus, para o conhecimento, ó Deus, e a edificação de nossas vidas. É o que eu te peço, em nome de Cristo Jesus, que vive e reina hoje e eternamente. Amém. Irmãos, nesse versículo, aqui no capítulo 1 de 1 Pedro, eu vou estar trabalhando esse domingo e domingo que vem, porque eu quero estar trazendo algumas aplicações para a nossa vida, falando sobre tribulações, dificuldade, sobre o nosso crescimento, que a palavra do Senhor vai nos ensinar a respeito da nossa vivência, da nossa vida diária. Então hoje eu quero estar desenvolvendo o tema: os cristãos são guardados para a glória. Eu falei domingo passado que os cristãos nasceram para a glória. A glória humana é passageira, mas a glória de Deus é eterna. A glória de Deus é a soma de tudo que Ele é e faz por nós. Não apenas a glória está sendo reservada a nós, como também estamos sendo guardados para essa glória. Esse é o propósito de nossas vidas. Além de revelar a glória de Deus, de termos nascido para a glória de Deus, nós somos guardados para essa glória. Muitas vezes, quando viajamos, eu tenho certeza que isso já pode ter acontecido comigo, com você, de chegarmos a um hotel e descobrir que a reserva havia sido cancelada, ou que ocorreu algum problema com a nossa mala, ou deu alguma confusão onde a gente ia ficar hospedado. Ou percebemos ao chegar, ao desarrumar as malas, que esquecemos alguma coisa que estava à nossa vista. Ou eu separei isso e não trouxe. Eu separei isso e esqueci de cima da cama. E isso não vai acontecer conosco quando chegarmos ao céu, pois a nossa herança é o lar futuro. Isso não vai acontecer. Nossa herança foi garantida, está sendo reservada para nós por Deus. Foi garantida em Cristo Jesus. E hoje eu observo que os cristãos imaturos, ou tímidos, ou novos na fé, ou com pouco conhecimento, têm se preocupado com a ida ao céu. Tem medo de morrer, tem medo quando escuta um grande pavor, um tremor, porque o mundo tem passado em gerações essa falta de segurança em estarmos apegados no Senhor, de ver a sua glória, de entender a sua herança. E isso, no lugar de fazer com que o homem em si se aproxime de Deus, tem se distanciado. A pessoa tem medo quando escuta falar do inferno, mas não se aproxima de Deus. Ao contrário, prefere que não falem. Não me apresente os meus pecados, não me apresente as minhas falhas. Infelizmente, tem crentes se escondendo dentro das igrejas grandes, para que ele seja pouco vista, igrejas grandes para que o pastor não observe a sua vida de perto. Aqui eu não estou querendo falar de pessoas que tem pessoas piedosas, mas muitas vezes tem um temor quando é falado, quando é apresentado uma ida ao céu. Ele se preocupa-se com o fato de serem de fato capazes de chegar ao céu. Bota isso como dificuldade.
vontade. Não entende que estamos aqui de passagem. Não entende que somos peregrinos. Não entende que a nossa herança não está aqui. Continua brigando por esse mundo, brigando por conquistas neste mundo, e assim é apagada na vida do ser humano a glória de Deus. É apagado na nossa vida o Espírito Santo, que reflete quem nós somos. Por isso que a nossa identidade cristã tem sido apagada. Claro que chegaremos ao céu, pois todos os que creem estão sendo guardados pelo poder de Deus. Observe aqui no nosso texto base, o verso 5, que sois guardados pelo poder de Deus. É o poder de Deus que nos assegura isso. Aí aqui tem uma ressalva: mediante a fé. Mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Os termos traduzidos por guardados, ou em algumas Bíblias tem a tradução de protegidos, é de origem militar, que significa definidamente protegido, coberto com manto, ou defendidos. É isso que nos remete essa palavra, guardados ou protegido. É alguém que está sendo defendido por alguém. O Senhor, Ele tem nos guardado com o seu poder, nos protegido com a sua graça, e tem nos defendido das coisas desse mundo. Mas nós temos esquecido disso. Temos ficado com medo, com pavor de tudo que acontece. Já observaram que cada calamidade postamos, divulgamos, vamos nos preparar, temos que nos levantar. Realmente o cristão, o crente em Cristo, ele tem que se levantar para espalhar o Evangelho, para pregar a palavra de Deus, para demonstrar a glória de Deus vivida em nossa vida. Mas hoje, muitas vezes, quando escutamos igrejas se levantando, pastores cobrando que igrejas se levantando, é para brigar por coisas fúteis desse mundo, para brigar porque estão quebrando o Congresso, para brigar porque estão quebrando placa. A nossa confiança não pode estar no homem, tem que estar em Deus. Essa é a nossa confiança. Quando nós passamos a querer brigar por essa herança mundana, esquecemos da glória de Deus em nossa vida e de uma herança maior. Esquecemos de conduta cristã. Deixamos o ego humano falar mais alto. Deixamos a vontade humana falar mais alto. Deixamos com que o nosso poder humano se manifeste em vez do poder de Deus, que nos guarda e que nos protege. Essa é uma realidade. Pastor, então não devemos brigar pelos nossos direitos? Sim, sim. Mas quem te guarda não dorme. Quem te protege não dorme. Quem te defende não dorme. Hoje nos levantamos para ir para manifestações mundanas e muitas vezes temos preguiça de ir para a igreja. Essa é uma realidade. É por isso que esse lado está assim. Infelizmente, é por isso. Como essa semana foi uma semana intensa de cultos, aí muitos pensam assim: o meu tempo de culto dessa semana eu já cumpri. Não é verdade? Muitos pensam assim: eu já fui para a escola bíblica, já fui para o culto de doutrina,
já fui para o culto de senhoras, de mulheres, já fui para o culto de jovens, então hoje eu vou ficar em casa. E com isso, perdemos a nossa identidade. O tempo verbal aqui, dessa palavra guardados, indica que estamos sendo constantemente, definidamente protegidos, defendidos, guardados por Deus, garantindo que chegaremos em segurança ao céu. Esse é o tempo verbal dessa palavra. Essa mesma palavra ela é usada para descrever os soldados que guardaram a cidade de Damasco quando Paulo fugiu da cidade. Abra sua Bíblia comigo, que eu não ia falar sobre esse texto, mas eu achei curioso ver a ação de Deus aqui, quando eu falo de guardar, de proteger, de defender. Em 2 Coríntios capítulo 11, verso 32. Os irmãos me perdoem, minha garganta hoje que me traiu, viu? Estava bonzinho e fui dormir bem, quando acordei desse jeito, rouco. Mas está dando para entender, tá? Amém. Observe aqui em 2 Coríntios capítulo 11, versos 32 ao 33, quando fala aqui essa mesma colocação dessa palavra, falando aqui de guardados, de defendidos. Foi nessa ocasião aqui que a gente observa a ação de Deus contra aquilo que o mundo guarda. Observe. Em Damasco, o governador, proposto do rei Aretas, montou guarda na cidade dos damascenos para me prender. Aqui é Paulo falando que a cidade toda estava guardada, fechada por soldados para prender Paulo por pregar o evangelho. No verso 33, assim: mas um grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos, das mãos dos soldados. Aqui o mundo estava cercado, Damasco estava cercado por soldados para prender Paulo. Toda esquina, toda rua, toda vereda tinha um soldado. Mas Paulo estava sendo guardado por quem? Por Deus. Protegido por quem? Por Deus. Defendido por quem? Por Deus. Botaram ele em uma cesta grande e desceram ele em uma muralha. E ali ele livrou-se das mãos de quem estava querendo prender. Então aqui nós observamos a ação de Deus, e essa palavra, guardados, protegidos aqui, defendidos, a gente observamos aqui a ação humana e a ação de Deus, e o Senhor mostrando que Ele é soberano, como foi soberano na vida de Paulo. Aquilo que a Bíblia fala, tem uma aplicação aqui, mas observe, então, por que nós colocamos a nossa confiança no mundo, em política, brigando pelaquilo que não é nosso, brigando pelaquilo que a traça vai comer, que o ferrugem vai destruir. Tudo que nós temos aqui é para a glória de Deus, é para refletir essa glória. Lá em Judas, no verso 24 e 25, do 24 ao 25, diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exaltação imaculados diante da sua glória,
ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória e majestade, império e soberania, antes de todas as áreas, e agora por todos os séculos. Amém. Isso tudo é pequeno diante de Deus, diante da grandeza de Deus, império, e é pequeno porque a glória do Senhor é maior, a majestade de Deus é maior, séculos e séculos é maior do que isso, porque Ele é o nosso Deus. Os cristãos não são guardados pelo próprio poder, mas sim pelo poder de Deus. Nós não temos poder algum, por mais poder financeiro que possamos ter, não se compara com a proteção, com o cuidado, com o guardar de Deus. Então nós somos guardados para a glória de Deus. A fé em Cristo une cada um ao Senhor de tal modo que o poder dele guarda, guia a vida do que crê, protege a vida do que crê. É verdadeiramente o Senhor abrindo portas para aquele que deposita a confiança nele. Ninguém é guardado pela própria força, mas pela fidelidade de Deus, pela fidelidade a Deus. Até quando Ele vai nos guardar? Até quando Ele vai nos guardar? A gente muitas vezes fica nos perguntando isso. Até quando Ele vai nos poupar? Pastor, até quando vamos sofrer? Nos perguntamos isso já muitas vezes, quando estamos enfrentando dificuldades. Irmãos, o Senhor vai nos guardar até que Jesus Cristo volte, para compartilharmos da revelação plena de sua maravilhosa salvação. Ele nos assegurou isso. Eu trabalhei sobre isso no domingo passado. É a nossa herança. É a nossa herança. Você sabe qual é o maior orgulho de um pai? É quando no final de sua vida ele olha para trás e vê o que ele deixou para o seu filho. Não é verdade, Márcio? E entender que o seu filho não vai sofrer o que ele sofreu. Entender que seu filho vai ter exemplo. Vai ter exemplo. Então, a nossa maior herança foi aquela que Jesus nos deixou na cruz, a eternidade. Temos perdido isso. Temos perdido isso. Essa mesma verdade é repetida aqui no verso 9 de 1 Pedro, capítulo 1. É um estímulo imenso saber que somos guardados para a glória. Observe o verso 9, aqui na nosso texto base: obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Esse é o nosso alvo, é a nossa salvação pela fé em Cristo Jesus. De acordo com Romanos 8,30, já fomos glorificados, estamos apenas aguardando a revelação pública, mas para isso temos que estar unidos com Deus. Por sermos glorificados pela graça de Deus em nossa vida, muitas vezes achamos que já está bom, que não precisamos nos mover, trabalhar para a glória de Deus, tentar mudar de alguma maneira a vida de alguém que tem uma vida cheia de pecado. Mas essa glória de Deus em nossa vida tem que ser refletida e tem que contagiar outras pessoas. É por isso a necessidade de pregarmos o Evangelho, a necessidade de nos levantar como crentes em Cristo, a necessidade de falar desse amor, de vivenciar isso em nossa vida, e as pessoas veem nós, Cristos, pequenos Cristos,
Deus não poderia ser plenamente glorificado sem essa união. É por isso que Ele nos deu esse privilégio de pregar o Evangelho, de falar do seu amor. É por isso que Ele nos deu o privilégio de sermos a igreja de Cristo Jesus. Somos igreja. Não é esse espaço, irmãos. Não é esse espaço. A igreja somos nós. Somos templo e morada do Espírito Santo. Deus está tão certo de nossa presença no céu que já nos deu a sua glória como garantia. Ele já nos deu a sua glória como garantia. Abra sua Bíblia lá em João 17, verso 24. Acharam? Estão comigo, igreja? Diz assim, João 17, verso 24: Pai, quero que os que me deste esteja comigo onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Aqui é Cristo orando a Deus. Observe, Pai, quero que me deste, quero que os que tu me deste, quem foi que Deus deu a ele? A igreja, nós. Esteja comigo onde eu estou. Aonde é que o Senhor está? No céu, nos assegurando aqui. E vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação. Eu falei no domingo passado que fomos criados para a glória. Somos herança, temos a herança. E mostrei a vocês que o Senhor nos amou antes de ter criado tudo. Esse amor comparado ao mesmo amor que Deus teve por Jesus. Você consegue imaginar a responsabilidade que temos em nossa mão? Você consegue imaginar? Você consegue imaginar isso? E hoje eu vejo muitos crentes parados, igrejas paradas, lotadas, sim, querendo que o pastor pregue aquilo que não doa, aquilo que passe despercebido. Mas o Senhor não nos chamou para isso, não. Em Efésios capítulo 1, verso 13, diz assim: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Fomos selados, e esse selo dói. Sabe por que dói? Porque ele te revela quem tu é. É aquele espelho que tu olha e tu vê o que não está bem em ti. E o pecado nos causa isso. A desobediência nos causa isso. É por isso que esse selo dói. É aquela injeção quando tu está doente. Uma vez eu cheio de dor, fui ao hospital, aí a tia quis ir comigo, eu disse: não, eu vou só de moto. Tomei uma tal de uma betetacil, como assim? Lá, eu deixei a moto, fui lá e fui para casa a pé, não aguentei subir na moto. Tudo. Cheguei em casa e cadê a moto? Ficou aonde? Lá no frente do povo, não aguentei subir na moto não. Depois meu cunhado foi buscar. Pois o pecado, esse selo, revela quem nós somos. É por isso que o pecado nos escraviza, nos maltrata. Você já observou como a mentira ela fere? Quando você descobre que alguém mentiu para ti, agiu para contigo de má fé, pois muitas vezes esse mentiroso diante de Deus somos nós. Em que aspecto, pastor, como não reconhecemos quem Ele é? Quando o Senhor mostra que o seu Filho morreu por nós e nós nos rejeitamos.
O Evangelho que salva. Interessante que essa tradução em AA agora, ela fala ao nosso coração. Nele, quando vocês ouviram, creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. E a promessa de Deus é uma eternidade para o mundo. É a nossa herança. No 14, em Efésios 1, diz assim, que a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Somos a glória de Deus. A certeza do céu é uma grande ajuda para nós hoje entender quem nós somos. Nas palavras de James Martin Gay, que foi pastor de uma igreja batista reformada em Nova York, estudioso da Bíblia, autor de vários livros e autor de vários hinos, ele define essa realidade do céu da seguinte maneira, abre aspas, quem se importa com a viagem quando o caminho conduz ao lar. Está percebendo isso? Você já ouviu um ditado que diz assim, quem vai para casa não se molha. Já ouviram isso? É um ditado de motoqueiro. Diz que quando está vindo para casa, está chovendo, aí não quer parar, não quer botar a capa, já estou indo para casa mesmo. Por que temer a morte, a viagem da morte, quando o caminho nos conduz ao lar? Lembro-me que uma dor muito grande que eu senti e tive que ser forte, porque a Diane também sentiu, foi quando minha sogra partiu. Uma serva de Deus brilhante. Aí eu ficava me perguntando como era que eu ia conduzir um conforto para a Diane. Ela chorando, ela mal. Aí eu falei para ela, Diane, essa te alegra. Não fica assim não. Como é que eu vou me alegrar, te alegra? Mais triste do que tu eu vou ficar quando os meus pais partirem. Aí ela perguntou por quê? Qual é a diferença dos teus pais para o meu? É os teus pais e os meus pais. Ela disse, sabe qual é a diferença? Que a dona Hélia, ela é uma serva de Deus, ela foi para a eternidade com o Pai. E os meus pais não são crentes. Não são crentes. É doloroso para um crente saber que aquela pessoa que tu ama não vai ter uma eternidade com Deus. Não vai para o céu. Não vai ter um lar. A morte não vai conduzir ele ao lar. Ao contrário, vai conduzir à condenação. Qual é a responsabilidade nossa pregar o Evangelho? Falar do Senhor. Dar o testemunho. Quando eu disse isso para ela, ela olhou assim para mim, aí enxugou as lágrimas. Minha mãe descansa no braço do Pai. Aí essa é a segurança. Vocês conseguem entender isso? Essa é a segurança. Se o sofrimento de hoje representa a glória de amanhã, ela se torna bênção para nós. Os não salvos têm a sua glória no presente, mas depois dela terão apenas o sofrimento longe da glória de Deus. É a realidade. Diante disso, eu quero estar fazendo, com o tempo que me resta, duas aplicações sobre as provações. Observe o verso 6 e 7 da nosso texto base aqui em 1 Pedro, capítulo 1, quando diz assim: observe, nisso vocês exaltem, embora no presente por breve tempo, se necessário seja entristecido, contristados, entristecido por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que ouro,
perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor e glória e honra na revelação de Cristo. A primeira aplicação que eu quero fazer essa noite é que as aprovações suprem as necessidades. Quando eu estava pensando em que maneira eu ia aplicar isso aqui, que me veio esse subtítulo em mente, eu me vi como desafio: as aprovações suprem as nossas necessidades. A expressão "se necessário" indica que há ocasiões especiais em que Deus sabe precisamente o que vamos passar e o porquê temos que passar as provações. O que a palavra de Deus nos fala lá em Salmo 119, verso 67: antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço a tua palavra. Por vezes as aprovações nos disciplinam quando se desobedecemos à vontade de Deus. As aprovações nos transformam. As aprovações nos ferram. Você já viu aquele ferro que marca o boi, que identifica quem é o seu dono? Pois aprovações também nos identificam que somos servos de Deus, porque nós vamos entender a proteção de Deus quando passamos por ela, o cuidado de Deus. Vamos entender que somos guardados. Essa é a realidade, que somos guardados. Qual é a ocasião que mais nos aproximamos de Deus? É quando estamos em batalha. Mais oramos, mais buscamos, mais jejuamos, mais lemos. Não é verdade? Então, o Senhor sabe que as provações é necessário. Em outras ocasiões, elas preparam a nossa vida para o crescimento espiritual, ou ainda guarda a nossa vida do pecado. Observe que aqui no verso 7 de 2 Coríntios capítulo 12 diz assim: para impedir aqui, nessa ocasião, veja aqui, ó, que é que Paulo fala, 2 Coríntios capítulo 12, do verso 1 ao 9. Estou encerrando, igreja. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Aí Paulo fala no verso 8: 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse isso de mim, mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto eu me gloriarei, ainda mais me alegrarei em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo, me alegro nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que eu sou forte. Nessa ocasião, Paulo, no relato dessa passagem, Paulo fala do homem que subiu ao terceiro céu e poderia voltar de lá cheio de poder, se gloriando naquilo que era dele, não naquilo que era de Deus. Porque quem deu essa função, quem deu essa condição dele subir ao terceiro céu, foi o Senhor. Quem nos deu a condição que estamos hoje foi Deus. Então nada aqui é teu. A tua vida não é tua. Ele te comprou pelo sangue precioso. Pois para que ele não se gloriasse nele, no homem, o Senhor colocou um espinho em sua carne. Pastor, que espinho é esse? É as dificuldades, as lutas.
Eu não quero entrar nesse mérito, porque há uma ressalva muito grande sobre isso. Mas é a dificuldade, por isso que ele diz: por isso, por amor de Cristo, me alegro nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Todos nós passamos por isso. Irmãos, todos nós passamos por isso. Por insulto, angústia, necessidade, perseguições. Mas quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Em mim, não, em Cristo Jesus. Na minha glória, não. É para manifestar a glória de Deus. Nem sempre se sabe qual a necessidade está sendo suprida na tribulação, nas provações. Mas é possível ter a certeza de que Deus sabe o que faz. E Ele faz o melhor para nós. Não sei qual é o fim que aquela aprovação vai nos conduzir a uma mudança, uma transformação. Mas muitas vezes é uma faculdade. Nós sempre vamos passar pela aprovação entendendo que estamos mais fortes. Não é verdade? A segunda aplicação aqui, rapidamente para encerrar, é que as aprovações são variadas. Observe o que diz no verso 6. Isso aqui é para que você não imagine que eu acabei de sair de uma e já tem outra, acabei de passar por essa e já tem outra, acabei de pular esse buraco e já tem outro. Veja aqui no verso 6, na parte B do versículo: nisto vocês exaltem, embora na presente por breve tempo, se necessário seja entristecido por várias provações. E nessa nossa tradução aqui, em AA, por muitas. O que significa? Literalmente, é bastante, ou várias. Qual o sinônimo? Muitos, bastante, diversos, inúmeros, tantos, diferentes, múltiplas, abundante. Então é muitas mesmo. Não são poucas, são muitas. É aquele monte de maribondo em cima de ti. Mas é tu entender que tu está com aquela roupa daquelas pessoas que tiram o mel da abelha, e elas não vão te alcançar. Por quê? Porque tu tem a proteção de Deus. Tu tem o cuidado de Deus. O Senhor te guarda. Essa mesma palavra é empregada para descrever a graça de Deus. Aqui no capítulo 4 de 1 Pedro, no verso 10 a 11, quando diz assim, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Na medida que as dificuldades, as tribulações são muitas, a múltipla forma da graça de Deus em tua vida também são imensas. Não cessa, não acaba, não para. São muitas. Então aqui você consegue ver o escudo em meio à batalha, a proteção em meio à dificuldade, o zelo, o amor de Deus no meio ao lamento e à dificuldade. Então, quando estamos fracos, aí é que estamos fortes. Amém, igreja? Com essas duas aplicações em mente, é importante lembrar, para concluir, que essa glória só será plenamente revelada quando Cristo Jesus voltar para buscar a sua igreja. Então, até lá, temos que batalhar muito. Que venham as batalhas, porque eu fico mais forte. Que venham as dificuldades, porque eu sirvo ao Deus fiel. As provações enfrentadas hoje são um preparo para a glória de amanhã. Quem tiver sido fiel em meio ao sofrimento desta vida, quando encontrar Jesus Cristo, lhes dará louvor e glória e honra eternamente, na eternidade para o povo.
Para encerrar, enquanto os meninos se aproximam aqui, eu quero encerrar com um louvor. Eu te convido a encerrar comigo lá em Romanos capítulo 8, verso 28 ao 30, enquanto os meninos se preparam aqui para encerrar com esse louvor. Romanos capítulo 8, do verso 28 ao 30. Acharam, igreja? Estão comigo, igreja? Diz assim Romanos capítulo 8, do verso 28 ao 30. Preste atenção nessas palavras. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para ser conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. O que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por ti, quem será contra ti? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusações contra os eleitos de Deus? Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, que morreu, ou melhor, que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de mim somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Somos mais que vencedores. Amém? Vamos louvar. Depois eu encerro com a bênção sacerdotal. A igreja pode ficar de pé. Vamos louvar. Pode entrar aí agora.
Pai bendito, muito obrigado, ó Deus, por essa oportunidade, ó Pai, de falar do Teu amor. Muito obrigado, ó Deus, por entender a Tua proteção, o Teu zelo derramado sobre a Tua igreja. Nos leva, ó Pai, aos nossos lares em paz. Senhor, edifica, ó Deus, esse aprendizado em nossa vida, para que nós possamos aplicar, ó Deus, na nossa vida diária. Abençoa cada irmão, abençoa a tua igreja. Que essa igreja, ó Deus, venha crescer na tua graça e no conhecimento da tua santa palavra. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, hoje e sempre. E a igreja do Senhor diz: amém. Amém. Desde já quero agradecer os nossos visitantes. Hoje a nossa igreja está repleta de Pedro. Quero agradecer a presença do Pedro, a esposa dele, a esposa do nosso irmão Valderi, que hoje está de serviço, o pastor Valdir, que nos visita essa noite, Pedro, irmão do Márcio, o filho do Márcio, Pedro da nossa igreja, hoje está repleta de Pedro, ainda trabalhamos com o livro de Pedro, para a glória de Deus. Quero agradecer desde já a direção de culto, os meninos, louvor, tudo para a glória do Senhor, amém?